trabalho de economia do grupo do ano passado, lembra do bolo, da Kate, o Lucas, que veio aqui, a partir do ano. que teve aquela época do desenvolvimentismo, que muito capital foi investido aqui no país, internacional. Teve também uma injeção do capital externo, né? Bastante, né, nos Estados Unidos, lá para mascarar um pouco a inflação, mascarar aquelas coisas todas. Foi nessa época da ditadura que foi conhecida como milagre econômico, não foi? Foi. Esse investimento foi conhecido como milagre econômico, né? Então, vamos anotando também, gente, para não perder o tempo. Tem alguma pesquisa já na internet? A gente conseguiu. O que tem aqui na internet é o que eu peguei que o pessoal mandou. Pode É, passar, a nossa que ajuda, né? A gente não acrescenta. Brasileiros e brasileiras, a partir de hoje, cada um de vocês será e deverá ser um fiscal do preço e um fiscal do presidente, não permitindo a remarcação de preços. Brasileiros e brasileiras, conto com vocês para a execução fiel desse programa em todos os cantos desse Brasil. Boa noite. Hoje, dia 2 de outubro de 1986. Começa agora mais uma Economia Sem Censura. Após a queda do regime militar, a morte de Tancredo Neves e a posse de Sarney, o Brasil sofre agora com um plano cruzado. O país sofre com alta inflação, resultante da ditadura militar e de crises internacionais. Para tentar desafogar o país, o governo Sarney cria o plano cruzado. Porém, a população não está nada satisfeita com a inflação de 80% ao mês. Estamos aqui no mercado de São Paulo para retratar um pouco da situação econômica que estamos vivendo. Vamos conversar agora com uma dona de casa, Ana José. O que a senhora acha sobre a situação do nosso país? A situação está A gente tem que ficar na fila para comprar leite, para comprar carne, tem que trazer meus filhos comigo, porque cada um tem que pegar um mercadoria, porque não dá para levar tudo. E está um absurdo. O salário do meu marido está congelado. A inflação está lá em cima. Quer dizer, a situação está cada dia pior, né? Essa é a realidade do povo brasileiro. Quantos leitos você vai pegar? 3? Eu vou pegar você conseguir. Aqui. Boa tarde. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Nunca tinha voltado aos quartéis, mas o Brasil surgiu como um soldado nas ruas. Fiscalizado. O exército de consumidores contra altos preços. Estourar com a boca do balão, nós vamos dar roupinhas ao esmagação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia que você sai nos jornais, ou congela ou descongela. Ela está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas do supermercado. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar o livro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Já é um material bom, né? Dá pra fazer o começo aí, né? Pra falar um pouco. Foi bem essa questão aí do plano cruzado, né? Começou, quando teve 2 planos cruzados, né? Cruzado e cruzado junto. No mesmo ano, o cabelo sumiu também. Logo em seguida também teve o plano Brescia, né? E o plano Verão. E se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai perceber que todos esses planos foram assim, tentativas de Um consertar o outro, né? porque na verdade estabilidade, estabilizar a inflação
legal a pesquisa das moedas e das Vou passar tudo da eleições. ONU O pessoal aí, para eles terem ideia. Nessa época também falou bastante sobre a questão do ágil, né? Que as pessoas iam É verdade. comprar carne, comprar o que estava na tabela, era 10 cruzados, mas por fora eles vendiam a 15, entendeu? Então era uma forma, uma agiotagem mesmo. Levava quem tinha mais, né? Principalmente produtos de safra, como carne, leite, até mesmo automóveis. Sabe o que rolou também? A primeira eleição direta, de fato, em 89. Vocês lembram do segundo turno? Foi Lula contra o Collor? Vê se tem alguma coisinha aí. Puxa aí, A gente fica assim, Brasil, quando é fácil, quando é fácil, confie. Minha gente, emprego, casa, escola, transporte e saúde. Nós precisamos recomeçar a contar a história do Brasil. As crianças precisam aprender a história do Brasil de outra forma. O Collor parece um homem sério, de boa família, fala inglês, é moço. E bem apanhado. O outro, o barbudo, não me agrada. Collor diz que Marajó é funcionário público, gente com riqueza mal explicada. Esse homem não me engana. Diz que vai acabar com a corrupção, mas eu acho que ele é que é um marajá. Eu já vi isso, minha filha. Todo mundo tem passado dificuldades. Todo mundo sabe que tem gente roubando. E quando aparece um dizendo que vai acabar com a safadeza, esse Collor vai moralizar o país. vai ser um presidente bonitão. Collor vence as eleições, mas não faz bonito na presidência. Assim que toma posse, confisca o dinheiro depositado nos bancos pelos brasileiros. Isso é um roubo. Será que o governo vai devolver mesmo o dinheiro das aplicações da poupança? Mesmo que devolva, mamãe, 1 ano e meio com o dinheiro da nação inteira? Ainda bem que eu tinha aplicado meu dinheiro na Suíça. Mas eu não. Tem algum aí para me emprestar? Quem tem um depósito à vista, quem tinha um depósito à vista de 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no verdade. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Quem tem o depósito à vista, quem tira o depósito de 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no verdade. O que excede isso, a parte Não, não é possível. Como? Vou perder todo o investimento da minha vida assim? Não, isso não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Isso é loucura, esse país está doido, esse país está pirando. Isso aí não é possível. O que eu faço agora, meu Deus do céu? O que eu vou fazer? E a minha família? O que nós vamos ser agora? O que nós vamos ter para comer, para viver, meu Deus do céu? Vou perder tudo, minhas economias. Minha vida, o que eu faço agora? Não tem mais esperança nenhuma. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? E o plano Collor não colocou a inflação sob controle, né? Apesar de confiscar as poupanças por 18 meses, né?
Nessa época houve muitas eleições. E a gente também não pode esquecer dos congelamentos, né, que todos os planos fizeram, dos salários, dos preços e todos os planos que fizeram nessa década, todos foram da mesma forma, né? Congelava e a situação ficava desse jeito. Verdade. Teve a abertura econômica, acho que é bom. Esse é um fato importante que está destacando no governo Collor. Apesar assim, a gente teve bastante a importação, né? Sim, essa abertura econômica foi importante, mas mais se importou do que se exportou. Então, quer dizer, foi onde não equilibrava, né? Por isso. A gente não pode esquecer também o ágio, né? A mercadoria. Você comentou comigo do fato do almoço? Isso foi no plano Collor, né? Na época eu tinha passado no vestibular para psicologia e eu trabalhava no SESC. O SESC dava as bolsas de estudo, né? E aí tinha um mês que eu tinha entrado na faculdade, eu já tinha entrado com pedido de bolsa e entrou o plano do Collor e nessa época eles suspenderam. Foi uma maneira deles cortarem também os custos, né? Suspenderam a bolsa e não sou fiel. Então, e toda essa insatisfação que a gente está citando agora gerou até o impeachment do Collor. Acho que isso tudo é no cinema até, mas também. Mas essa questão do impeachment, o pessoal acha mais que política, vai formar melhor, né? Mas, né, uma das grandes causas foi o lado econômico, né? Só não ficou uma grana ninguém. A classe média foi a maior prejudicada, né? Então, quando arrebentou com isso aí, eles foram para cima do Collor. A ideia dele. Tem mais uma coisa nessa década, será que tem na pesquisa? A gente pode tenta pesquisar um pouco mais aí, vamos ver o que a gente pode Brasil de vida assim, Brasil, vai pro negócio, homem do cansaço, confie. Em dezembro de 1992, a presidência passa de forma definitiva para Itamar Franco. A situação financeira continua difícil, até que o governo lança o Plano Real, um novo programa de estabilização econômica. A moeda vai deixar de ser cruzeiro real, passando a ser o real, que equivale ao dólar. Cidadãos e cidadãs, estamos aqui agora para implementar um novo governo, um novo sistema, uma nova moeda, o real. Com essa moeda, teremos uma transição que é o URV, fará a estabilidade econômica até o momento que implantem definitivamente a moeda real. Em 2 anos, faremos o possível para que isso seja efetivado, tornando o Brasil cada vez mais um país forte, economicamente, politicamente, equilibrando e renovando. Contamos com a sua ajuda, meu povo, meu senhor e minha senhora. Obrigado. O Plano Real alavancou a carreira política de Fernando Henrique Cardoso, tornando-o, então, em 1994, o presidente do Brasil. Glicério, você exagerando nas compras. Todo dia você quer muita coisa na mesa. A comida acaba estragando. Esse negócio de ficar comprando pouco é mesquinharia. Ainda mais depois da fartura do Plano Real. Dá o que sobrar para empregado. Ela tá doente, faltou. Então, joga fora. Reeleito para o segundo mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso aplica ao país as ideias neoliberais, realiza privatizações de empresas do Estado, desvaloriza o real e freia o consumo interno. Endivida o país em mais de 40 bilhões com empréstimos do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Aqui pela minha pesquisa eu encontrei um trecho interessante que fala que é importante salientar que o Plano Real
foi a chance que a economia brasileira teve de romper com a sucessão de curtos ciclos de estabilidade, que não conseguiram se sustentar. Interessante, né? Finalmente, estabilizou. Tanto que é uma era que vigora até hoje, né? Assim, na década de 80 a gente mudava tanto, né? Cruzado, cruzeiro, não. O neoliberalismo, né? Mas tá, assim, tem até hoje equilíbrio, como você falou, verdade. Mas não podemos esquecer também que sempre foi voltado a